Caros irmãos, vamos iniciar. Antes de desejar boas-vindas, boas noites, boa saúde, boa esperança, essas coisas aí. Eu queria saber como é que vocês vieram aqui hoje com esse frio. Tão frio danado aqui. Lá no lugar onde vocês moram, não está fazendo frio não? Falei, hoje não vai ter ninguém lá naquele centro. Tem um rapaz aqui de manga curta. Então não está fazendo tanto frio assim. Eu é que estou maluco. Eu passei tanto frio quando eu morava em São Paulo, que o frio cozinhou os meus ossos. E aí eu fiquei friorento pro resto da vida. Qualquer friozinho já me faz ficar mal para boa. O frio lá em São Paulo não respeita a gente não, sabe? A gente vai para lá e ele vem para cá e ele passa através da gente e sai do lado de lá. Quer dizer, ele não tem obstáculo para ele não, ele atravessa. Já viram o frio de São Paulo? São Paulo é uma filial do Polo Norte. Quem mora lá, mas não faz frio assim só na rua não. Faz frio quando a gente senta e fica lá. Eu morava lá numa época que era estudante, ficava sentado muito tempo escutando aula, né? Sem calefação, que aqui no Brasil não tem isso. A gente sente mais frio em São Paulo do que em Nova York. Lá em Nova York está 10 graus abaixo de zero. Eu tenho uma colega nossa, que era aqui do centro, e mora para cima de Nova York. Ela mora em um lugar na Carolina do Norte, lá para aquele lado, lá perto do Canadá. Mais frio lá de zero, que 20 graus abaixo de zero assim é comum. Mas dentro de casa, ela diz que sente mais frio aqui em Rio Preto do que lá. Pois se ela chegasse aqui hoje, ela sentiria mais frio do que lá. Porque lá você saiu da rua, você vai para a rua todo encapotado, né? Na hora que você volta, a casa está quente. E aqui a nossa casa não esquenta. E tem uns buraquinhos assim debaixo da porta, que entra aquele gelo, eu fico lá querendo tapar o buraquinho e ele não para de jeito nenhum. Mas então, gente, boas noites, sejam bem-vindos, estejam bem. Para estar bem, precisa estar com esperança estável. Se não tiver com esperança, não está bem. A desesperança faz o indivíduo interpretar o futuro como ruim. Então ele fica com aquela expectativa de coisa ruim. E aí, ele está mal. Ninguém pode ficar bem fora da esperança. Então a gente não deve deixar os outros matarem as esperanças da gente. E o pessoal aí fora parece que conspira contra a esperança da gente. É só ligar a TV. Todas as notícias falam para a gente ser infeliz. Todas. E quando não tem nenhuma notícia ruim para dar, eles arrumam uma lá do interior da China, uma bicicleta que atropelou um cabrito, e eles vêm noticiar isso para a gente, mostrando o cabrito lá, todo machucado e tal. Mas para que isso? Por que deram essa notícia? Bandido não sei aonde, que fez não sei o quê. Que isso me ajuda? Se eu souber disso, o que eu ganho? Eles não atinam que esse tipo de notícia não pode dar? O povo tem o direito de saber. Tem o direito de saber, mas é preciso de medir o interesse da pessoa. Você tem interesse em perder a sua paz? Ninguém tem. Então não vem com notícia ruim, não. Mas a notícia está lá. E a gente, atrás da notícia que a gente precisa de saber sobre as ocorrências do país, ocorrências naturais, no meio das notícias ruins, as boas. Tem
tem tanta notícia boa que eles não estão dando. Por exemplo, ninguém está mostrando a altura da quantidade de água das represas. Faz tempo que não mostra. Porque está tudo bom lá. A água está acima do limite do bom, né? Ninguém mostra. Agora, quando está seco e a represa está secando, eles mostram de hora em hora, assustando a gente. Aí, como é que está? Olha aí. Será que o pessoal da imprensa pensa que nós só gostamos de notícia ruim? Aí você vai ao centro espírita, porque você espera notícia boa. Chega lá, vem um cara que nem eu fala, é isso que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando aqui é para ajudar você a não deixar você se alimentar com aquelas notícias ruins que estão lá ao seu dispor. Mete o controle remoto na mão e na hora que a notícia ruim começar, você desliga o som. E não olha para lá. De vez em quando você olha para ver se acabou aquilo lá. Se você achar que acabou, você liga o som. Se estiver dando uma outra notícia ruim, você desliga o som outra vez. Para proteger a sua esperança. Porque senão você constrói uma linha de desesperança que é prejudicial ao seu bem-estar. E, como consequência, à sua saúde. A saúde da gente não pode com notícia ruim. Porque a notícia ruim quando interpretada, ela cai na mente da gente, ela cai na percepção da gente. E aí a gente interpreta e como resultado da interpretação, o pensamento que surge, que é interpretação de coisa desagradável que aconteceu, mesmo que seja lá no sudoeste do Butão. Butão é um país a noroeste da China. A gente nem sabe que existe um país chamado Butão, né? Pois é, lá tem um desastrezinho que aconteceu lá no interior de uma cidade pequenininha, que eles vêm noticiar para a gente aqui. E aí você põe aquilo na mente, interpreta e, como consequência, você pensa. Ao interpretar, você já está pensando. Ao pensar, o pensamento é energético e eletromagnético. Pensamento, porque é uma onda. O pensamento funciona por meio de ondas, tanto que o pensamento pode ser detectável à distância. Então, sendo onda eletromagnética, ele possui frequência e, por ser uma energia, possui massa. Por ser massa, que agora estou entrando no campo da física, né? Por ser massa em movimento, ele possui gravitação e possui eletromagnetismo. Porque qualquer energia em movimento gera campo eletromagnético, igual a corrente elétrica. A corrente elétrica passa assim num fio. Se você botar uma bússola aqui, ó, na hora que a corrente passar, a bússola faz longe do fio. E a bússola só é movimentada com campo magnético. Magnético, campo elétrico não altera a bússola. Mas campo magnético altera. Por exemplo, um ímã. O ímã altera a bússola, porque é um campo magnético. Tem um campo magnético. Então a bússola altera quando passa um ímã. Quem descobriu isso foi Laplace. Primeira lei de Laplace. E ele descobriu sem querer. Tinha uma bússola lá em cima da mesa e ele passou o fio assim para pesquisar uma outra coisa. Na hora que ele ligou a corrente elétrica no fio, a bússola
E eu disse, epa, o que foi isso? Mas era corrente contínua. A bússola fez assim e voltou. Porque é só quando o campo eletromagnético é variável. E só varia ao ligar e desligar. Mas se fosse corrente alternada, como ele logo descobriu, se for corrente alternada, que a corrente alternada funciona de aumentar e diminuir, né? Corrente alternada. Então, se fosse corrente alternada, a bússola ficava mexendo. Só que ela não mexeria, não, ela rodaria. Giraria. Isso foi Laplace que descobriu. Significa que a corrente elétrica tem um campo magnético. Porque todo mundo sabia que tinha um campo elétrico. Mas agora descobriram que tem um campo magnético também. E os dois juntos chamam-se campo eletromagnético. O pensamento tem os dois campos. Então o pensamento, sendo magnético, ele é eletromagnético, então é magnético, né? Sendo magnético, ele tem capacidade atrativa sobre massas e sistemas gravitacionais quaisquer. Ou seja, outros pensamentos. Então, com um pensamento seu, gera um campo que atrai partículas eletromagnéticas semelhantes, como os outros pensamentos, que também são energias eletromagnéticas. Assim sendo, o que você pensa tem a capacidade atrativa para outras partículas mentais semelhantes. Porque a partícula que você atrai tem que ser ao alcance das características ondulatórias do pensamento. Ora, se você emite um pensamento bom, a frequência é alta. Se você emite um pensamento baixo, bom, um pensamento ruim, a frequência é baixa. Então, um pensamento bom não atrai nenhuma partícula diferente dele. Vai atrair as de frequência semelhante, que são os pensamentos bons também. Então, olha a consequência disso. Tem um ditado antigo que fala assim: dize-me o que pensas. Não, dize-me o que pensas. Não, dize-me com quem andas, e eu te direi, hein? E eu te direi sobre, né, eu direi sobre ti, não é? Sobre tu. Então, dize-me, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Esse que é o ditado, né? Diz-me com quem andas, porque pela companhia se conhece o tipo de sujeito, se avalia, né? Então, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é esse o pensamento? Vamos inverter agora. Inverter por nossa conta aqui. Dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Agora, como é que eu vou saber quem você é? Eu tenho que saber quem você é pelo seu modo de agir. Que é o que a gente vê, não é? Agora, o modo de agir depende de qual modo? Depende do modo de sentir. E o modo de sentir, porque quando você sente, você vai agir na conformidade do que sente. Se você estiver com raiva, por exemplo, como é que você age? Você age do jeito, né? Daquele jeito lá. Se você estiver tranquilo, sereno, como é que você age? Não é do jeito que você age quando está com raiva. Então, pelo que a gente sente, o que sente determina o que age.
Então o que age depende do que sente. E o que sente depende de quê? Do que pensa. Então você pensa e sente. Fala, mas é isso? Fala, é. Vamos supor que chega um sujeito que eu não gosto nada. Nada. E aí a pessoa chega e eu estou aqui em paz. Subitamente eu olho, a pessoa está lá, chegando. Aí eu penso o quê? Posto que eu sou um sujeito comum, normal, e que não gosto daquele. Aí, quando eu bato nele, o que é que eu penso? Bom, o que é que você pensa? O que eu penso você não vai falar, né? Mas o que é que você pensa? Você não pensa assim, faz... Que droga. Pensa ou não pensa? Ao pensar isso, o que é que você sente? Bem ou mal? Mal. E se você pensar mal, como é que você age? Você fala que eu estou aqui não. Andei para cá. Então eu agi. Quem estivesse me observando desde o começo, saberia que eu agi porque eu senti mal. E eu senti mal porque eu pensei mal. Então a gente pensa e por causa disso a gente sente. E quando a gente sente, por causa disso a gente age. Quer dizer que é pensar, sentir, agir. Bem, como o pensamento funciona por meio das ondas mentais, que são do tipo das ondas eletromagnéticas, o pensamento só não é igual à onda eletromagnética, porque ele tem umas características próprias. A onda eletromagnética viaja com uma velocidade. Aí a onda eletromagnética tem uma velocidade igual a 300.000 quilômetros por segundo. Então, com esta velocidade aqui, as ondas eletromagnéticas, todas, fazendo parte das ondas eletromagnéticas, tem a luz, que viaja com essa velocidade, igual a das outras ondas eletromagnéticas. E de todo o espectro eletromagnético, de todas as ondas, de todos os tipos eletromagnéticos. Então, com esta velocidade, 300.000 quilômetros por segundo, foi possível medir as distâncias planetárias de um planeta para outro. A gente não mede em quilômetro, porque é tão longe que, se fosse medir com quilômetro, a gente ia encher o caderno ou a lousa aqui de zero, né? 1.000 quilômetros. Com zero aí. Cada 3 zeros aumenta 1.000, né? 3 zero 1.000, mais 3 milhão, mais 3 bilhão, mais 3 trilhão, mais 3... Como é que chama? 4 trilhão, né? E vai para fora, quintilhão, sextilhão, leptilhão, octilhão, isso aí. Então, o número é muito grande. Então, eles inventaram uma unidade para a quantidade de quilômetros que a onda percorre num segundo. E descobriram que a onda, num segundo, percorre 300.000 quilômetros. Quer dizer que, para saber, por causa disso, eles foram capazes de medir as distâncias dos planetas. Porque um planeta emite uma luz que sai de lá e viaja a 300.000 quilômetros por segundo e chega aqui na Terra. E a gente pode
figurar dois eventos aqui na Terra e medir o tempo entre um e outro e a quantidade de luz que chega. Com isso a gente sabe quanto tempo a primeira luz gastou e quanto tempo a segunda luz gastou. Como a velocidade é a mesma, a gente calcula a distância por meio de uma equação simples de primeiro grau, E igual a VT. Quer dizer, o espaço é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. A gente sabe a velocidade, mede o tempo e calcula a distância do planeta. Então, com isso eles sabem que a estrela mais perto que tem da Terra chama-se Alfa. Mais perto de todas. Só tem uma que é pertinho da Terra aqui. Eles mediram que ela tem 5. Bom, a unidade que eles inventaram é chamada ano-luz. Ano-luz é a velocidade que a luz percorre em é o espaço percorrido pela luz em um ano, com essa velocidade aqui. Com essa velocidade aqui, durante um ano, porque em cada segundo é 300 mil quilômetros. Em uma hora, em uma hora tem 60 minutos, né? Então, 3.600 segundos. Então, em uma hora é 300 mil multiplicado por 3.600. O número que dá é o espaço, é a velocidade em um minuto. Em uma hora, em uma hora, né? Agora, em um dia, multiplica por 24. Em um ano, multiplica por 365. Aí você obtém um número final, que é o tempo, quer dizer, qual é o espaço percorrido pela luz em um ano com essa velocidade. Multiplicou a velocidade pelo tempo, que é um ano, e achou o espaço percorrido. Então, com isso se sabe que a estrela Alfa tem uma distância, né, de lá até aqui, é 4,7 ano-luz. É aquela unidade lá, ano-luz. Ano-luz. Então, ou seja, a luz para sair de lá e chegar aqui, gastou 4,7 anos. Quer dizer que se fizesse um avião lá e pusesse para correr para cá com a velocidade da luz, ele gastava 4 anos e pouco mais de meio, 0,7 anos para chegar aqui. Bom, e o pensamento? Qual é a velocidade do pensamento? O pensamento, se eu faço assim, ela vai me ajudar a calcular. Aqui é a Terra. E aqui, ó, é Alfa. Olha para aqui, para a Terra. Pensa na Terra. Pensou? Agora pensa em Alfa. Pensou? Demorou 3 segundos para ela pensar. Mais depressa. Você é capaz de pensar tão depressa que você pensa Terra Alfa. Aí foi meio segundo, né? Então o pensamento vai muito mais depressa do que as ondas eletromagnéticas. A velocidade do pensamento é a maior velocidade que se conhece. Então, se você pensar uma coisa má, você criou uma energia mental que tem um eletromagnetismo particular, que tem uma frequência mental do pensamento, né? Que sintoniza com todas as frequências semelhantes. Porque sintonia é igualamento de frequência.
É isso que é sintonia. E a frequência define a qualidade da onda. Onda boa tem frequência baixa. Onda boa tem frequência alta. Onda má tem frequência baixa. Onda média tem frequência média, intermediária. Então, você pode, se você pensar, pela qualidade do seu pensamento, a gente pode saber que tipo de pensamento semelhante você atrai. Ora, quem é que pensa sem ser nós? Aqui, por exemplo, a minha pessoa que eu escolhi aqui para ser o exemplo, como é que você chama? Nayara. A Nayara é a pessoa que vai pensar, que está pensando aqui para nós, né? Se ela pensar uma coisa má, ela emite um pensamento com aquela frequência, não é? Então, vamos dizer que aqui é a Nayara. Aqui, ó. Isso aqui é a cabeça dela. E quando ela pensa, ela emite ondas para tudo quanto é lado, né? E todas as mentes que tiverem frequência do tipo daquela que ela usou, vão ficar alcançadas e sensibilizadas pelo pensamento dela. Então, quem é que pode estar aqui nas proximidades aí da Nayara, que pode ser alcançada por estas ondas? Quem? Fala uma palavra aí. Cachorro. Boi. Fala uma palavra aí. Essa eu não quero, não. Eu quero uma palavra que desse. Quem é que fica alcançado pelas ondas da Nayara? Que fica? Não, pode ficar, né? Quem? Quem? Ah, pessoas. Você falou pessoa? É só isso que tinha que falar. Pessoas. Porque o cachorro não vai ser alcançado pelas ondas dela. As ondas dele são diferentes. O cachorro sabe quando a gente está chegando, não é pelas ondas mentais. É pelo cheiro. Mas eu estou aqui, ó, eu tenho 2 cachorrinhos lá no meu prédio, lá no 3º andar aí do vizinho aí. Na hora que eu saio daqui, eles começam a latir lá. Agora, eu saí calado. Como é que eles sabiam que eu estava indo para aquele lado ali? Eles sentiram o cheiro variando de um lugar para outro. Então eu estava andando. E estava aumentando. Então eu estava indo para o lado deles. Olha que coisa, né? Agora, pessoas. Por que pessoas ficam influenciadas por estas ondas da Nayara? Que pessoas são estas que ficam influenciadas? As pessoas que têm, as pessoas que têm ondas mentais na mesma frequência daquelas que ela emitiu. Vocês não falaram isso, mas falaram assim, que está aí na mesma... É isso aí, mesma. Isso aí serve. Falando na mesma frequência, né? Agora, outras pessoas que não estão nessa frequência, são atingidas ou não? São ou não? São. Todo mundo é atingido. Agora, as outras pessoas, uma coisa é ser atingido, outra coisa é perceber aquilo. Por exemplo, se eu ligar um rádio aqui, na frequência de 700 kHz,
Todas as rádios do mundo estão chegando ali, não estão? No rádio. Mas só a Rádio Eldorado de São Paulo é que vai responder, que vai entrar ali. Por quê? Porque a frequência aberta para a entrada é 700. E a Rádio Eldorado está emitindo em 700 kHz. Então ela entra ali. Se eu quiser tirar essa rádio e botar numa outra que emite em 800, aí é só torcer o botãozinho que controla a frequência, e aí fecha 700, a Rádio Eldorado some, e abre 800. Aí entra a Rádio Pan-Americana, por exemplo. Jovem Pan. Então, entra essa, porque está emitindo em 800. Quer dizer que quando você pensa numa frequência, bom, vamos escrever aqui frequências normais, né? E dividir essas frequências em 3 tipos. Aqui as frequências boas, que são várias aqui, né? Então, as frequências boas são nessa faixa, daqui até aqui. As frequências más são aqui. Se você pensar numa frequência boa, todas as mentes disponíveis são alcançadas por essa frequência. Mas só as pessoas que estão pensando também nesta frequência é que captam a frequência boa que chegou. Eu pergunto para vocês, só pessoas percebem frequências da gente ou não? Quem mais? Hein? Espírito. Espírito não é pessoa, não? Mas está desencarnado, então a gente não chama de pessoa, não, né? Chama de espírito. Chama de pessoa o cara que tem corpo aqui, né? Só para distinguir, porque senão não tem jeito de conversar. Espírito também recebe as mesmas frequências. Porque a mente do espírito e a mente da pessoa é do mesmo tipo. Em termos de mente, não tem diferença nenhuma entre a mente do espírito e a mente de um encarnado. Porque é um cara, é um espírito. O sujeito está encarnado, é um espírito encarnado. O outro é um espírito desencarnado. A mente é a mesma. Ou seja, é do mesmo tipo. Quer dizer que pessoas e espíritos que estiverem naquela frequência captam, recebem a onda e percebem. Bom, isso tem uma série de consequências interessantíssimas. Significa que se num certo momento você chegar perto de mim e falar assim, rapaz, eu vim aqui no centro tomar um passe porque eu tô, parece que tem uns 3 ou 4 ou 15 espíritos me perturbando aqui. Aí eu falo, como é que você sabe que é espírito? Uns troços ruins, tal, na linha do meu pensamento, e uns pensamentos esquisitos que não são meus. Então, você acha que pode ser espírito? Eu falo, poder pode. Agora, tem 2 tipos de seres humanos que emitem ondas que te alcançam. Os encarnados e os desencarnados. Você pode estar com uma perturbação proveniente de um encarnado. Você mora com quem? Moro com a minha tia, com a minha prima, com a minha mãe, com o meu irmão. Falei, quem é que andou enchendo a sua paciência lá na sua casa? Meu irmão, ele não gosta de mim, ele só me ferra, não sei o quê. Falei, então tá aí, ó. Ele te influenciou negativamente, você está carregada de energias derivadas do seu irmão encarnado. Independente da distância. É independente da distância. Agora, se o cara está muito longe,
dificilmente ele está pensando na gente, né? Agora, ele está ao alcance. Mas se a minha onda cair nele lá, ele tem outras milhões de ondas ali, do mesmo tipo, que estão do interesse dele. Então tem uma outra seleção. Mas alcança. 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 Agora, as que mais influenciam a gente são aquelas ondas das pessoas com quem a gente está lidando. E espíritos? Os espíritos que mais me alcançam são aqueles que estão lidando comigo. O André Luiz escreveu aquele mesmo pensamento, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? O André Luiz escreveu esse pensamento de um terceiro jeito. Porque o povo falou, diz-me o que pensa e eu te direi quem és. Nós aqui invertemos, diz-me quem és e eu te direi com quem andas. Explicando isso aí. Agora o André Luiz falou assim, diz-me, não, como é que eu inverti aqui? Diz-me o quem és e eu te direi com quem andas. Né? E o André Luiz falou assim, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Eu aqui tinha falado, diz-me quem és. Que caiu, afinal de contas, no modo de pensar, né? Quer dizer que como a gente pensa é que define com quem a gente anda. Agora, o que quer dizer espírito que anda com a gente? O que quer dizer isso? Quer dizer, espíritos que estão nas proximidades e foram atraídos pela nossa frequência mental, aqui as ondas da Nayara aqui, ó. Se as ondas são boas, os espíritos que apreciam, que gostam da Nayara, vendo, notando que ela está emitindo numa faixa em que eles alcançam com facilidade, eles concluem que ela também alcança a mesma faixa vindo deles. Então, é aquele que o André Luiz falou, diz-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Se você pensa bem, espíritos bons são os que se aproximam de você, porque eles têm uma boa chance de ter intercâmbio mental com você. E se você pensa mal, espíritos da mesma faixa daquele mal vão se aproximar de você, porque eles vão ter mais facilidade de fazer intercâmbio mental com vocês. Mas espírito, só porque ele pode fazer intercâmbio mental comigo, ele vai aproximar de mim? Vai, sabe por quê? Porque espírito mau, espírito chamado mal, eles têm uma lei com eles. Eu não sei por que eles têm essa lei. Tem essa lei. É que eles farão todo o mal que puder ser feito. Então, se ele está perto de você e descobre que ele não pode fazer nenhum mal a você, que você está com uma frequência muito diferente da dele, ele te larga para lá. Te xinga de um nome feio, vai, esse cara é um idiota. Não vou ficar perto dele, não. Não consigo atingir o idiota. Te catar só. Você nem capta isso, né? Porque você não está nessa faixa. Então ele vai embora. Agora, se ele vê um lá, fala, o Filisbino ali. O Filisbino é ótimo, porque o que ele pensa é tudo da mesma linhagem minha aqui. Então, no Filisbino eu influencio com facilidade. Quer dizer que os espíritos que se aproximam de você são espíritos de alguns tipos. Vamos supor, espíritos maus. Espíritos. Aqui eu estou escrevendo tudo para ficar claro. Espíritos do mal. Espírito do mal. Não vamos dizer que o cara é mau, não. Porque ninguém é mau.
O indivíduo está no mal. Mas ele pode sair dali e ir para um outro. Então nós também não vamos faltar com a caridade de chamar o cara de mal. Vamos dizer que está no mal. Espíritos do mal, que estão no mal, eles têm uma lei, que é fazer todo o mal que puder, que eles tiverem condições de fazer. Mas se você não conheceu o cara, eu chuto a canela dele assim mesmo. Se ele gritar de dor, eu dou risada. Não estranhe que tem espírito assim. Porque vocês sabem que tem gente assim. Esses caras que andam com a faca aí, ou com um revólver, às vezes nem revólver de verdade é um desses revólver de plástico que é parecidíssimo com um revólver de verdade, e encosta em você e mostra o revólver assim, me dá a sua bolsa, me dá tudo que você tem aí. O que você faz? Você dá tudo para ele e ele vai embora. Não adianta você ficar com raiva. Agora, por que ele fez isso? É porque ele está pouco ligando pelo seu mal. Se você ficar mal, azar seu, não tem nada com isso, não estou ligando. O seu mal não me aborrece. Agora, se o seu mal me faz bem, é claro que eu vou trabalhar pelo seu mal. Então me dá a sua bolsa, me dá o seu dinheiro, isso me faz bem, você que se dane. Espírito também é assim, só que eles não furtam o dinheiro. E aí tem dois tipos de espíritos desse tipo. Aqueles que querem fazer mal para ver você sofrer. Então vamos escrever isso aqui. Espírito do mal. Querem fazer sofrer. Então eles vão lá te ferrar, tanto quanto puder, só pelo prazer de ver você sofrer. Mas tem espírito assim? Tem. Tem até gente assim. Aliás, gente que é assim, é espírito que é assim. O espírito que é assim era gente desse jeito. Enquanto ele não mudar, ele é assim. Agora, tem outro tipo que ele não quer fazer você sofrer. Eles querem sentir bem à sua custa. Eu falei, mas você não pode fazer isso. Para você sentir bem, você vai me fazer mal. Eu falei, azar seu. Eu quero meu bem. É o tal que rouba. É igual o ladrão que rouba. Ele não quer te prejudicar, ele só quer a sua bolsa. Se você ficar prejudicado, o problema é seu. E tem espírito que não quer a sua bolsa, mas ele quer a sua energia. A sua energia. Mas ele não quer a sua, ele quer a sua, quer a dela, quer a daquele e tal, quer a de um por um. Ele quer a de quem ele achar. Mas nem todas as pessoas que ele acha, podem fornecer a energia que ele precisa. O sujeito até que tem a energia, mas não pode fornecer para ele. É igual o ladrão que vai assaltar. Aí o sujeito mostra que está com uma faca, está com um revólver, está com uma metralhadora. Aí ele fala assim, não vou ali não. A energia desse cara aí eu nem gosto. Não é que não gosto, mas eu não posso tirar dele, né? Se eu não posso tirar dele, eu não vou tentar. Mas este aqui eu posso. Tadinho, ele não. Esse aqui, ó. Esse aqui eu posso. E quem é esse cara que tem energia que ele pode tirar? Esse cara, vamos chamar de... Vamos perguntar aqui, ó. De quem? Aí, ó. Querem energia à sua custa, né? De quem? Quem é você que vai fornecer a energia que ele quer? Tem dois tipos de pessoas que... Duas características na pessoa. Na pessoa.
tem que ter as duas características, para ele poder tirar a energia. Senão ele não tira. Não tira porque não consegue, não é porque ele não quer, não. Primeiro, vocês sabem qual que é a primeira? Primeira característica. São duas. Qual é a primeira característica do indivíduo, que o indivíduo tem que ter para ele poder tirar a energia dele? Você está acertando todas, hein, cara? Que sabido só. Como é que é? Você falou? Ele falou assim, quer dizer, é isso. Eu vou falar de outro jeito porque eu falo de outro jeito, né? Só por isso que eu vou falar. Mas é isso aí. Tem que ter uma frequência normal que seja favorável ao espírito. Senão ele não consegue. Então, primeiro é a frequência mental. De baixo nível. Para ele poder. Agora, mesmo com frequência mental favorável, o indivíduo pode ser igual vaca ruim de leite. Já viu falar em vaca ruim de leite? Quem morou em fazenda, ou até quem não morou, já deve ter ouvido falar, que tem vaca que é muito boa de leite. E tem vaca que é ruim de leite. Não tem isso? Pois é, tem uns caras que são ruins de energia. Ruins de entregar energia. E tem outros que são fáceis de entregar energia. Agora eu pergunto para vocês, quais são os seres humanos que são fáceis de entregar energia? Que bom, ninguém sabe. Vou recomendar para vocês frequentar um bom centro espírita. Porque vocês indo lá, vocês já chegam lá falando isso, a resposta. Todo mundo que chega fala assim, eu vim aqui porque falaram que eu tenho que desenvolver a mediunidade. Porque é a mediunidade que está fazendo os espíritos ruins me pegar. Já ouviram falar isso? Grande verdade. Médium tem facilidade por causa da mediunidade. Facilidade de doar energia. Então, aqui ó, primeira característica, semelhança de frequências mentais. E a outra é presença de mediunidade. O cara médium, basta um espírito ruim encostar nele, ou não precisa nem encostar, ele já sabe, é atraído pela frequência mental. Então, esse cara aqui, estou vendo, que eu estou sentindo agora, estou sentindo que ele pensa igual, estou vendo aí, o espírito tem aquela facilidade. Então ele aproxima. Quando ele chega perto, ele sente aquele bem, porque o sujeito forneceu energia para ele. Vocês viram falar no Dr. Cunha Bueno? Foi candidato a prefeito aqui em Rio Preto, aquele arquiteto, fez opção de prédio aqui do Grupo Novo. Todo mundo lembra dele, não lembra do Cunha Bueno? Cunha Bueno era muito meu amigo. E ele me contou um dia, falou assim, Rodrigues, me dá uma explicação. Eu tenho uma tia que é muito boazinha e tal, mas ela vive doente, sabe? Então eu vou lá ver a minha tia, né? Aliás, eu ia, agora não estou indo muito mais não. Mas eu ia muito ver. Mas toda vez que eu chegava lá, eu ficava, oi tia, como vai a senhora? E ficava perto dela uns 5 minutos. Me dava aquela fraqueza, aquele mal-estar, aquela coisa. E eu tinha aquela vontade de ir embora. E eu dava ponto de ir embora assim, não vai não, filho, porque toda vez que você vem eu sinto um bem danado.
Adivinha o que ela estava fazendo com ele? Ela estava captando a energia dele. E por que ela captava a energia dele e não captava de outros? Porque ele tinha mediunidade. Fala, como é que você sabe? Assim, basta estar perdendo energia torta e direito por aí, que tem mediunidade. Porque mediunidade significa porta aberta para perder energia e ganhar. Perder e ganhar. Só que quem está entregando energia assim, de barato, nunca está com energia boa. De modo que o coitado do médio só recebe energia ruim. E aí ele fica todo estrombicado, escangalhado, esbudegado, estraçalhado. Não fica? Já viram um médium não atendido, não tratado? Ele é todo chumbadão, né? Perturbado. Por causa de quê? Bom, por 2 motivos. Esses 2 motivos vou deixar vocês falarem. Já acabei de falar tudo aqui. Mas agora você não fala mais nada, não. Está acertando todos, pô? 2 motivos. Por que o sujeito, que os médios ficam mal? Por 2 motivos. Quais são os 2? Primeiro, porque eles ficam... Essa moça tem um jeito de advogado, não tem? Aliciado por espírito. É isso aí. Eu vou falar de outro jeito, né? Bom, os médios ficam perturbados porque eles têm 2 características. Primeiro, facilidade de perder energia. Segunda, facilidade de ganhar energia. Agora, quem é que está dando energia para eles? Pessoas que estão pitimbadas. E quem é que está tirando energia deles? Pessoas que estão pitimbadas. Quer dizer, se chegar um mais fraquinho, um sugador de energia, porque tem gente que tem uma facilidade de sugar energia. Lá nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, fizeram uma pesquisa e dividiram as pessoas em 2 grupos. Aquelas que têm facilidade de sugar a energia da gente e aquelas que têm facilidade de doar energia para a gente. Eles deram o nome de... as pesquisas de um tal de Dr. Michael Johnson, ele deu o nome de Brown Plumb e de Green Plumb. Quem sabe traduzir isso aí para os brasileiros? Vocês falam inglês, não falam? O que é Brown Plumb? Marrom e verde. Marrom o quê? Brown Plumb. Vocês não estão sabendo inglês direito, não. Plumb é o nome do dedo polegar aqui, ó. Polegar. Plumb. Então é polegar marrom. O indivíduo chama... Não sei por que eles chamaram de polegar marrom. É porque é para dar energia com a mão, né? Mas com os dedão tudo, né? Não só polegar. Não sei por que é polegar. Mas eles chamaram de polegar marrom. E o outro é green plumb, polegar verde. Quem é polegar verde é um indivíduo que dá energia fácil. E o polegar marrom é aquele que suga energia fácil. Então o brown plumb não pode dar passe. Porque ao invés de ele dar para o sujeito lá, ele tira. Ele chega lá e fala, vou te dar um passo, meu filho. E o cara... Não é assim, mas é só para indicar como é que é, né? Nós aqui não temos essa classificação. Mas, na verdade, ela é científica. Espírito faz muito isso com a gente. Só que um espírito, que às vezes nem é mau, pode ser seu parente. Ele desencarna e não entende nada de espiritualidade, nada. Então ele topa com uma tremenda realidade,
que é a de estar vivo. Ele vivo, quando o corpo dele morreu, foi enterrado. E ele está vivo. E aí ele tem 2 tipos de problemas sérios. Um é saber o que é que eu vou fazer agora comigo. Esse é o primeiro problema dele, porque ele não sabe. E o outro problema dele é o medo que ele tem do que está acontecendo. Ele pensa que está ficando doido. E ele está com fome, ele não sabe comer, ele vai lá comer, chega lá, tenta comer a comida, o dedo dele não agarra, quer pão, o pão não vem, ele quer água, bota a boca na água, lá a água não entra na boca. Então ele fica pensando que está doido. E ele está com fome. Aí ele fala assim, já sei o que eu vou fazer, vou correr lá em casa, lá tem os meus parentes, eles vão me ajudar. E chega lá, de todos os parentes dele, ele tem só uma irmã que é médium. Aí ele nota que ao se aproximar daquela pessoa, ele sente um bem físico. Ele nem sabe que ele está tirando energia dela. Mas ele sabe de uma coisa, perto dela eu fico bem. Então sabe o que eu vou fazer? Sentar aqui, de preferência, ficar aqui bem coladinho aqui na Nayara, né? E aí, fica. É por isso, você já deve ter ouvido falar no encosto. Ele encosta lá, porque ele está tirando energia. E ele está bem. Só que ela não fica bem, porque ele não só tira as energias boas dela. O André Luiz tem um livro no qual ele explica isso, e ele fala assim, os espíritos se aproximam das pessoas e recebem as energias delas e projetam sobre elas os valores energéticos que lhes são característicos. Ou seja, o desgraçado não apenas rouba as energias boas da gente, faz igual a tia do Lima Bueno, né? A tia do Lima Bueno tirava a energia boa dele e passava as ruins dela para ele. E isso acontece automaticamente quando o espírito encosta. E ele não encosta por mal, ele não quer fazer mal. Olha lá o que eu falei aqui, ó. Aqui, ó. Querem sentir bem a sua custa. Aqueles lá querem fazer você sofrer. Esses não. Ele não quer fazer você sofrer. Ele só quer ficar bem. Se a gente vai falar com ele, escuta, você está perturbando a sua irmã aí, sai de perto dela, você está encostado nela, está perturbando, ela está doente. Eu disse, não, eu gosto muito dela, minha irmã. Só que eu sinto bem perto dela, estou aqui por causa de mim, não dela. Só que com o seu bem, ela está mal para burro, porque a energia que você tem para passar para ela é ruim. Você sabe, mas eu não quero isso. Mas também não vou deixar ela, porque ela me alimenta a hora essa. Assim, alimenta a custa de ela ficar doente. Você não pode fazer isso com ela. Mas o espírito, para chegar a entender e aceitar isso, tem vários problemas. Primeiro, precisa conversar com ele, né? E como é que conversa com ele? Porque ele está do lado de lá, nós estamos do lado de cá. Levar ele num centro para ter uma comunicação é muito difícil. Existe, mas não é coisa simples. Não é coisa fácil. Mas quando existe, muitas vezes, o espírito chega lá nas sessões de conversa com ele e constata que ele é um encosto. E a gente fica tentando convencê-lo a espontaneamente se afastar da pessoa que ele está perturbando. E ele pode até acreditar na gente, mas daí um pouquinho acabou a conversa, né? Ele fala, mas eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Eu estou com frio lascado. Eu chego perto dela, ela está quentinha, eu vou sair de perto dela? Vou não. Ela vai ficar doente, mas ela vai me desculpar, ué. Eu não quero o mal dela, mas não vou sair não.
Então, mexer com espírito, assim, doente ou perturbador, é uma coisa que precisa ter um centro espírita na retaguarda da gente. Senão a gente não consegue. Fazer sessão particular por conta própria, não tem retaguarda. Porque num caso assim, a gente não pode tirar o espírito. Mas os benfeitores, acionados, eles agora vão estudar um jeito de atender aquele espírito necessitado. Porque todos os benfeitores têm uma linha de caridade, uma linha de fazer o bem necessariamente. Agora, eles só não fazem quando não é permitido fazer aquele bem. Porque às vezes o cara lá não merece. E se ele não merece, há um bloqueio de permissão para ajudá-lo. Mas não havendo bloqueio, os benfeitores vão tentar ajudar, sem chocar o cara. Porque se ele não quiser sair, eles não levam a força. Faz igual lá em São Paulo agora com o prefeito Dória, que quer internar aquelas pessoas doentes, lá de drogadas, né? E se o indivíduo está doente, está dominado, e os médicos examinam, constatam que ele precisa de internação, e ele naturalmente não quer. Igual a criança, o seu filho não quer tomar o remédio amargoso que o médico receitou para ele, para curar a doença dele. E você tem que dar esse remédio para o seu filho. Quantas horas são aí, hein? Então, você tem que dar o remédio para o seu filho e ele não quer tomar. Aí o que você faz? Você dá a força, não dá? Por que você dá o remédio à força? Porque você sabe que aquilo é um bem que precisa ser feito com aquela pessoa, senão ela morre. Mas os caras que estão lá, e a imprensa tem hora que a imprensa age do lado do mal, viu? Os caras da imprensa, para dar notícia sensacionalista, e notícia sensacionalista só tem um tipo, tem que ser notícia ruim, porque notícia boa não é sensacionalista. Então, os noticiários falam assim: Dória quer forçar a pessoa a ser internada, forçando-se, ter o direito de querer. Só que tem um corpo de médicos lá para examinar, de assistentes sociais, para socorro. O cara vai ser tratado, depois de tratado, ele vai passar por tratamento psicológico, para ele desintoxicar e se orientar, para não voltar para... Depois eles vão qualificar, para depois dar um emprego para ele. Até os empregos já estão arrumados. Várias... Porque o Dória está fazendo uma revolução lá, né, com essa administração dele. Até os empregos já estão arrumados, para quando eles se qualificarem, eles já pegam o emprego, porque senão eles vão voltar lá para Cracolândia. A imprensa, ao invés de ajudar a divulgar esse noticiário, gente, não, fizeram lá, entraram com ação para defender os direitos do coitado do drogadito, que tem o direito de morar onde ele quer. E aí a justiça falou assim: proibido internar à força. Eu falei: tá bom, então não interna à força. Você quer ser internado? Sim, eu não. Quero usar droga. Você quer ser internado? Não. Ninguém quer. Quem é que está na Cracolândia, super viciado, e quer parar? Se a justiça não autorizar internar sem o sujeito querer, aqueles doentes que os médicos constatarem, eles não vão ser tratados. E com isso a Cracolândia não desaparece. Se a Cracolândia não desaparece, os vendedores de crack também não. Porque aquilo lá foi um conjunto de reuniões que eles fizeram com 21 tipos de profissionais diferentes para atender o pessoal da Cracolândia.
Eles são providência. Porque a misericórdia divina trata a gente desse jeito. Fala, meu filho, você fez uma porção de mal, de modo que você vai nascer aqui agora e vai ter um câncer. Não, quero não. A lei divina pergunta se ele quer. Ele vai nascer assim mesmo. E o cara nasce. Vai nascer para ter câncer? É para o seu bem. Está doido, fica esse bem para o senhor, eu não quero não. Já viram criancinha com câncer? Mulher chegou aqui com um filhinho de 4 anos com câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas, 99% morre rapidamente. Se não morrer, porque houve um problema espiritual ali. Então a mulher estava aí chorando, veio aqui para nós fazermos alguma coisa. E me falou tal. E eu fui conversar com ela. Não tive coragem de falar nada com ela. Falei, ó, dona, eu só sei um remédio para dar para a senhora. Eu vou rezar com a senhora. Se a senhora deixar, eu vou dar um abraço. Eu dei um abraço nela e comecei a chorar. É só isso que eu tenho para fazer. Ela disse, mas não tenho. Eu falei assim, eu não sei nenhum remédio para isso. Os médicos estão fazendo o que eles sabem. Eu aqui só sei rezar. Vamos rezar nós dois. Porque fora isso, eu não sei fazer mais nada. O que eu ia falar para ela? Eu falei assim, não, a senhora tem que ficar tranquila. Porque o Consolador prometido, o Espiritismo, que é o Consolador que Jesus mandou, o Consolador só consola. Ele não resolve o seu problema. O Consolador não tira o seu problema. Ele tira o seu desespero. Por exemplo, a mulher perdeu o filho. Vem super chorosa. Eu sento com ela aqui, converso 1 hora com ela, tentando tirar o desespero dela, a revolta. Por meio de uma série de condições que eu vou conversar com ela. Mas não tem jeito de trazer o filho dela de volta. Ah, mas eu quero conversar com ele. Isso é uma coisa que não está ao meu alcance providenciar. E mesmo porque se conversar, ou recebesse uma carta, uma coisa assim, ajudaria. Mas eu não podendo dar a carta, eu vou dar uma outra coisa para ajudar também. Porque você ajuda como pode. Você não pode ajudar do jeito que o cara precisa. Você ajuda só do jeito que você consegue. Mas o Consolador consola muito com esse negócio de tirar a pessoa do desespero. Se tirar do desespero já está muito bom. Que é assim que é a consolação de Jesus. Consolação que os espíritas usam com o ensino de Jesus. É tirar a pessoa da revolta, do desespero, torná-la tranquila e serena, aumentar a resistência dela para ela aguentar o tranco com menos dor, com pouca dor. Para ela conseguir chegar ao ponto de nenhuma dor. Mas antes disso tem uma dor muito grande. E a gente vai ajudar a pessoa a ficar mais forte, mais resistente. Tem que aumentar a resiliência, a capacidade de aguentar o tranco. Quem tem resiliência não sofre. Vem o tranco, a pessoa tem aquele impacto e se reajusta e fala assim, está tudo bem e tal, vamos. Porque senão, se a pessoa ficar apaixonada pela própria dor e assumindo que está muito doído, ela vai ficando cada vez pior. Em psicologia tem jeito de tratar da pessoa. O sujeito perdeu a perna, está super revoltadíssimo. Tem que fazer um tratamento psicológico. Não adianta fazer tratamento médico. Eles não vão te devolver a perna. Ah, bota uma outra. Vai. Tá bom, uma prótese, tudo bem, vai pôr. Mas se você não vencer a revolta, você está com a prótese lá e revoltadíssimo a vida toda. Com a perna mecânica e tudo. Tem que ajudar o indivíduo a aceitar o problema dele e tentar viver de um jeito melhor possível.
ele tem que conseguir ser capaz de, sem perna mesmo, gostar de si mesmo, gostar da vida. E parar de ter pena de si mesmo. E não ficar comparando ele com os outros que têm 2 pernas. E o Espiritismo tem vários recursos para ajudar o sujeito a fazer isso. A psicologia faz isso. Mas, mesmo lá na psicologia, se o indivíduo não aceitar a reencarnação para saber que ele merecia aquilo, e depois daquilo ele vai ter uma outra coisa muito boa como compensação, ele não consola. Então, voltando ao ponto dos espíritos lá. Já passei da hora, vou falar só 2 minutos para encerrar. Voltando ao ponto lá dos espíritos, dos médios. Fala, mas eu sou médium, então como é que eu faço? Fala, médium tem que ir obter o socorro no centro espírita. O que é o socorro? Posto que a porta dele está aberta. Lá o tratamento vai se dividir em 2 partes. Porque ele tem 2 problemas. Um é que ele sintoniza mal e atrai os espíritos maus. Porque se ele sintonizasse bem e atraísse os bons espíritos, ele não estava doente. Mesmo com a mediunidade lá, a porta está aberta. Mas aí, na hora que o espírito mal for entrar, a frequência é diferente, ele não entra. E os bons espíritos entram. E aí faz o que com ele? Consola. Tem muita gente que está com mediunidade e não está perturbado. E nem espírita não é. Mas ele é um sujeito que está sintonizando bem. Então o tratamento no centro, primeiro é a sintonia. É melhorar a cabeça dele. Tanto que na doutrina espírita o tratamento é estudo e serviço. Até ele sarar. E a mediunidade? Depois disso, nós vamos agora te ensinar a mexer com o seu fenômeno mediúnico. Mas primeiro você precisa estar bem. Porque se botar você mal lá no fenômeno mediúnico, todos os livros espíritas falam que isso é proibido. O Emmanuel, então, no livro O Consolador, tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Se fizer isso, vai perturbar o sujeito. E ele pode danificar o seu aparato psíquico, por causa de você que mexeu, botou ele lá na mediunidade, quando ele está perturbado. Você não pode botar ele lá no fenômeno. Tem que fazer o tratamento primeiro. Então, esses 2 tratamentos aqui, ó. Primeiro, ó, ele está sintonizando pela semelhança de frequência mental. Ele está numa sintonia de maus espíritos. Sabe por que está? Porque nós todos sintonizamos com maus espíritos. Você não irrita no trânsito quando tem um cara fazendo barbeiragem na sua frente, não? Você não irrita com um sujeito que te dá uma fechada no trânsito e quase faz você subir em cima do outro carro ou da calçada ou bater no poste e você assustadíssimo. Você olha para ele e ele ainda te xinga. Aí, sem você querer, você produz uma raiva danada dele. Porque a raiva não pergunta se a gente quer, ela irrompe de dentro da gente. Um dia eu ia para São Paulo com a família, de carro. E na subida do morro, a gente bota velocidade máxima que a estrada permite, né? Para a gente subir o morro, assim, ó, para subir o morro lá, né? Porque os meus carrinhos sempre eram daqueles mais fraquinhos. E se eu não acelerar bem na descida, ele não sobe o morro lá, na marcha normal, né? Então, na hora que eu cheguei no alto do morro, na marcha normal, na velocidade normal, 80 km por hora, aí, ó, na hora que eu fui chegando assim no alto do morro, vinha uma jamanta podando um caminhão. No altinho do morro. Não tinha visto, né? Não dava para ver. E a jamanta nunca podia ter feito aquilo, porque para eles lá é proibido podar quando não tem visibilidade, não é? Aquela faixa comprida lá, né? Hein? A faixa contínua. Então, aquela faixa contínua significa não pode podar aqui, porque senão vem um outro de lá e não te vê.
E na hora que eu via Jamanta lá podar no caminhão, só tinha um jeito para mim, para não bater neles de frente, porque não dava para frear. E mesmo que eu freasse, ele me batia. Jogar o carro para cá. Felizmente, naquele lugar tinha uma encosta. Só que a encosta era ruim. Era ruim, com os buracos e tal. E eu joguei lá e o carro fez... E parou, né? E eu tomei um susto danado, as crianças gritaram e tal. E perguntando, onde é que eu errei? Eu estou em excesso de velocidade? Eu falei, não estou, estou 80 km/h, subindo o morro aí. O erro foi dele. Me deu uma raiva, rapaz. Eu saí do carro, aí eles saíram lá longe, e eu fiquei gritando, cachorro, capivara, sua mãe é uma coruja, seu pai é um jacaré. Fiquei gritando. Bom, tudo que era nome que eu sabia, aí eu fiquei aliviado, sabe? A minha mulher falou assim, adiantou o que você ficar xingando aí? Eu falei, adiantou muito, estou agora tranquilo. Porque se você bate no agressor, você alivia. Pai, mas Jesus mandou bater no agressor ou mandou perdoar? Foi, mandou perdoar, mas não no meio da raiva. Se você tiver com raiva, eu quero perdoar o cara. Não posso estar com morto de raiva dele, porque senão não tem jeito de perdoar. Como é que você perdoa o cara que está morto de raiva dele? Aí não tem jeito. E enquanto nós não tivermos capacidade de dominar a raiva antes dela surgir, ela vai surgir e nós vamos usar a raiva e querer bater no outro. A lei divina respeita o atraso da gente. Tanto que eles falam assim, você não é convidado a dar um testemunho superior ao que você consegue. Agora, você tem que fazer força para fazer tudo que você consegue, para você ir aumentando devagarinho a sua capacidade, para depois conseguir fazer o que você não conseguia. Mas é por crescimento espiritual. No começo você não consegue. Então, médium faz o quê? Ah, bom, você vai penar com a sua mediunidade até você descobrir que você tem que frequentar o centro para tratar dela. E lá no centro eles sabem o que fazer. Não é desenvolver a mediunidade, não. É tratar de você. Quando você sarar, aí você precisa de cuidado com a mediunidade. E aí tem vários jeitos de cuidar, vários tipos de sessões, onde você pode ir de um jeito ou de outro, tal, mas já sarou. Enquanto não sarou, você tem que estar lá nas sessões de cura. E sessão de cura é estudo e serviço. Não é sessão especial para receber espírito, para te curar, porque isso não adianta não. Os outros não curam a gente, só a gente que se cura. Então, na doutrina espírita, a cura é por meio de estudo para melhorar a frequência e trabalhar no bem para melhorar o merecimento. Aí o sujeito sara, porque ele rompe com os espíritos perturbadores, porque a porta dele continua aberta, que é a mediunidade. E o que você falou para o seu amigo lá, o Lima Bueno? Eu falei, por enquanto, você tem dois caminhos. Ou você vai para o centro espírita comigo cuidar disso, ou você não aparece mais na casa de sua tia. Eu disse, mas não posso fazer isso com ela. Eu falei, então vai e aguenta. Porque toda vez que você chegar lá, você vai adoecer. Você vai ficar mal para burro. E ela é polegar marrom, você é polegar verde. Você vai fornecer energia para ela sem você querer. E sem ela querer. Assim, mas se eu vou para o centro, muda a cor do meu polegar? Eu falei assim, não. Muda. A sua frequência até que não está ruim, não. Você não está boa também, porque você é mundano, materialista, tal, não pensa em nada. A bondade que você tem é bondade ética, bondade social. Bondade normal, é a verniz social. Todo mundo está, todo mundo bem por aí. Mas passa todas as raivas, todas as mágoas, todas as invejas, todo ciúme que surge, a gente usa todo. Não muda nunca. E fala, eu sou assim. Sempre fui assim. Esse é o meu jeito. Aí, ó. Nunca vai mudar esse cara.
E no Espiritismo a regra é: todo mundo precisa mudar e pode mudar. Mudar a frequência. Porque se não melhorar a frequência, vai continuar mal. Porque você vai sintonizar com os caras que vão te perturbar. Ficou claro isso, gente? Esse trem é muito difícil de falar. E muito chato de ouvir. Porque ninguém gosta de estudo científico. A gente gosta mais de estudo docinho. De vez em quando precisa de estudo científico, né? Para poder entender as coisas. Ficou claro? Ah, então tá bom. Vamos encerrar por aqui. E agora nós vamos fazer uma prece. Estava lendo uma pesquisa sobre a prece. Um grupo de médicos fizeram uma pesquisa numa universidade e puseram no paciente lá uma porção de aparelhos ligados lá numa tela, no computador e tal. Então, na hora que ele pensava, apareciam as ondas mentais lá na tela, indicando o tipo de pensamento que ele estava usando. Quando ele ficava bravo, quando ele ficava melhor, quando ele melhorava, quando ele... Assim, agora reza. Aí ele começou a fazer prece, e os médicos ligaram o computador, e o pensamento dele aparecia lá na tela. E na hora que eles tinham conversado com ele uma série de assuntos, para botar a mente dele naquela faixa. E no meio daquilo eles interromperam e falaram assim: agora reza, faz a prece. E ele fechou o olho e começou a fazer a prece. Imediatamente os aparelhos acusaram a mudança das condições mentais dele. Porque no momento que ele entrou naquela faixa de prece, melhorou a respiração, melhorou a batida de coração, melhorou a pulsação, melhorou a frequência cardíaca, melhorou o teor de sensibilização, e eles foram medindo coisas, melhorou até a imunidade dele, mudou. A captação do sistema imune. Muda tudo na hora da prece. Aí os médicos falaram assim: acho que nós também vamos ter que rezar. Os médicos da pesquisa. Impressionante, né? Pesquisa científica do valor da prece. Mas prece tem que ser sentida, criada pelo seu desejo. Porque prece não é informação a Deus sobre as nossas necessidades, porque Ele já sabe. Jesus falou assim: não é por muito orardes que ireis receber, porque nosso Pai já sabe o de que necessitais. Olha só, claro que Deus já sabe. Você vai orar para contar para Ele? Não, você vai desejar segundo a sua conveniência espiritual. Você tem que descobrir o que é bom eticamente. E é isso que você vai desejar. Então nós vamos fazer a prece agora e vocês acompanham. E durante a prece eu vou projetar para os outros e vocês acompanham. Porque aí vocês estão trabalhando. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Jesus que falou: quem planta, colhe. O que plantou. Se não planta, não colhe nada. Se plantou ruim, colhe espinho. Se plantou bem, colhe flor. Então vamos plantar. E trabalhar. Nós todos aqui estamos precisando de coisa, então. Não é pedindo que a gente vai ganhar, não. É trabalhando que a gente vai. Então vamos.